saúde, comportamento, informação. Está no ar, Plantão Médico. Plantão Médico. Apresentação, Dr. Renan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Zunçat, bom dia a todos do Crato, todos do Cariri. Estamos no ar hoje, dia 22 de abril, agora às 10h13, com o nosso Plantão Médico. Hoje nós estamos trazendo aqui como nossa convidada a doutora Adriana Parente Ivo, que é neuropsicóloga, tem várias especializações em psicanalista, MDR, né? Então, uma pessoa de alto gabarito, mais um convidado de alto gabarito que chega para tirar as nossas dúvidas. Hoje o tema vai ser doença de Alzheimer. Doutora Adriana, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, Renan, bom dia, João, e todos os ouvintes aqui da São Zunçat Cariri, não é? É uma honra poder estar aqui e poder esclarecer, né, alguma coisa sobre a doença de Alzheimer. Aqui na técnica, no nosso estúdio, também nós temos a companhia do nosso grande João Will. Bom dia, João. Presente. Bom dia, doutor Renan. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, ouvintes da Rádio Som Zoom. E eu já começo dizendo que você pode participar também dessa conversa, enviando suas mensagens para o 9869-4969. É o 99869-4969, que é o WhatsApp aqui da Som Zoom, ou no 3523-7095. Então, hoje, trazendo esse tema aí que tem uma quantidade de pacientes muito grande em todo o Brasil, no mundo inteiro, inclusive na região do Cariri. Doutora Adriana, do que se trata a doença de Alzheimer? O que é esse Alzheimer, né? Que nos últimos anos vem se popularizando esse termo, doença de Alzheimer. Do que se trata? Bem, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. É a morte de neurônios, né, em várias áreas do cérebro. É uma doença incurável e que se agrava ao longo do tempo. Então, ela até acomete hoje em torno de 35 milhões de pessoas, e só no Brasil em torno de 1.200.000 pessoas. Então, a doença de Alzheimer é uma doença da morte do cérebro. As células do cérebro vão morrendo e levam a esse quadro de demência do Alzheimer. Ela é a morte de neurônios, né? Principalmente na região do hipocampo, uma região muito ligada à memória e às emoções. E aí, até então se achava que tudo começava na região assim relacionada à memória. Mas hoje se sabe que existe uma outra região bem próxima ao hipocampo, também responsável pelas emoções, pelo controle das emoções. Então, pessoas mais estressadas, com uma labilidade maior em relação às emoções, né? Uma alteração maior, elas são mais propensas, 2 vezes mais propensas a ter o Alzheimer, né, a desenvolver a doença, do que pessoas que têm um equilíbrio emocional maior. Então, o hipocampo trata-se de uma área do cérebro, como a doutora falou, que é responsável pela nossa memória e também aí ligado às nossas emoções. Então, como ela falou, é importante essa informação os pacientes, né, as pessoas que têm um estresse maior, né, eles têm uma chance maior de desenvolver essa doença. Doutora Adriana, a senhora pode fazer uma relação entre o Alzheimer e demência? Aquele paciente que desenvolve a demência, ou eles são sinônimos? A doença de Alzheimer leva a uma demência? A doença de Alzheimer é um tipo de demência, né? Existem vários tipos de demência e o Alzheimer é uma delas. Então, nós temos a demência vascular, quando ocorre algum tipo de derrame cerebral. Temos a demência de Pick, que aí pega mais a parte frontal do cérebro, né? Essa partezinha aqui da frente. E que aí vai existir principalmente uma alteração de comportamento. E são várias demências, que o Parkinson também é uma demência. Então, o Alzheimer é um tipo de demência. E como é que os nossos ouvintes, a pessoa que está lá em casa,
pode identificar que o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, o seu pai, o seu avô está iniciando um desenvolvimento da doença de Alzheimer? Olha, a memória, a perda da memória, né? A memória de curto prazo, essa memória de trabalho que a gente precisa no dia a dia, nas atividades, lembrar onde deixou uma chave, onde colocou um objeto, ela é o que mais chama a atenção, não é? Fora isso, fora a questão da memória, depois é um movimento tipo um caracol no cérebro. Então, o primeiro acometimento é esse da memória, né? E logo em seguida vem a do comportamento. Então, às vezes a formação, existem estudos que mostram que de 15 a 20 anos antes se inicia o processo demencial, né? Então, essa pessoa ela já começa a apresentar dificuldades relacionadas à memória, em seguida ao comportamento, aquelas coisas que a pessoa tem um comportamento, digamos assim, normal, e de uma hora para outra você chega e ela diz: você tentou entrar no meu quarto, ou você roubou minha joia, ou escondeu meu relógio, ou pegou meu celular de propósito, e a gente, né? O que está acontecendo? Como assim? Ou simples esquecimentos do dia a dia, aquela desorientação, às vezes a perda mesmo da orientação espacial, onde está, para que lado fica isso ou aquilo. Normalmente esses pacientes, eles têm uma vida normal, como a senhora usou o termo, e eles podem até se perder, né, numa caminhada, uma caminhada rotineira que o paciente possa fazer. Às vezes ele se perde, se desorienta, né? E aí às vezes é o primeiro indício que acontece na doença. Existe uma faixa etária específica para a doença de Alzheimer, doutor? Eu já ia perguntar isso. Qual é justamente o ponto de referência? Porque se a gente usa a perda de memória como um dos principais sintomas, em que ponto da vida, que faixa etária eu posso dizer, agora eu tenho que me preocupar? Porque existe a perda de memória por outros motivos, principalmente a recente. Mas quando é que eu tenho que ligar o alerta para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor? Boa pergunta, viu, João? É assim, a partir dos 60, 65 anos de idade, tá? São, assim, é uma faixa etária mais propensa a desenvolver, não é, uma demência. Porém, a sua pergunta vem: quando devo começar a me preocupar? Hoje, agora, tá? Porque, principalmente, se a gente tem essa ideia, pesquisas apontam que de 15 a 20 anos antes, né? Então a gente está falando o quê aí? De uns 40 e poucos anos de idade. Naturalmente já existem pesquisas que apontam o desenvolvimento dessas placas senis no cérebro, ou seja, dessa aglomeração, né, no cérebro de proteína, que é um dos fatores que faz com que o sintoma da doença se estabeleça. Agora, se a gente considera que a partir dos 25 anos de idade já começa a acontecer a poda neural, então a gente tá aí, 25 anos de idade, não é? Já é uma idade assim, em que a gente está começando a descobrir a vida, né? 25 anos de idade. Mas aí a partir dos 25 anos de idade, por o nosso cérebro ser inteligente e preguiçoso, ele entra nessa questão da poda. Ele é inteligente, então tudo que eu estou exercitando, ele sabe que é importante. E aí ele se mantém vivo lá, né? E útil. E a partir do momento que ele entende que aquelas áreas, algumas áreas não são estimuladas, não são necessárias, ele poda. Ele poda porque ele também é preguiçoso, né? Então basta você observar as imagens de ressonância de um cérebro quando a pessoa está fazendo uma atividade e uma estimulação,
ou quando essa pessoa está assistindo televisão. É uma diferença assim gritante, né? Quando nós estamos fazendo uma estimulação cognitiva, uma atividade cerebral, é como se todo o nosso cérebro estivesse aceso. E quando nós estamos só em frente a uma televisão, bem acomodados ali naquela zona de conforto, praticamente só fica iluminado, né, em termos de atividade elétrica do cérebro, a parte de trás, que é de onde vem o nosso nervo óptico. Então, praticamente só está funcionando ali a visão. Isso é importante ressaltar, porque a gente já entra nas questões de prevenção, não é? Então, se preocupar agora, para não ter que se ocupar da doença mais adiante. Muito bem, doutora Adriana Parente, tirando aí nossas dúvidas a respeito da doença de Alzheimer. E se você quiser participar com a gente, mandar sua dúvida, sua pergunta, você pode mandar para o WhatsApp no 9869-4969 ou no telefone fixo no 3523-7095. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais Plantão Médico. Sua saúde em destaque. Plantão Médico. Estamos de volta com o nosso Plantão Médico, agora às 10h27. Hoje, tendo como nossa convidada a doutora Adriana Parente, né? Ela que é neuropsicóloga e que estamos tratando do assunto doença de Alzheimer. Doutora Adriana, existe algum fator de risco, né? Existem aqueles pacientes que têm uma propensão maior a desenvolver a doença de Alzheimer? O principal fator de risco é a idade mesmo, né? Está relacionado à idade. As mulheres também estão mais propensas, mas talvez por viverem mais do que os homens, não é? Como apontam os estudos. Obesidade, hipertensão, tabagismo, sedentarismo também. E assim, embora a doença não seja considerada hereditária, se você tem na família alguém que começou com esse quadro demencial antes, aí por volta de 50 e poucos anos de idade, é bom você ficar alerta, né? Porque isso já pode indicar uma questão hereditária. Após os 65 anos, aí a gente já entende a questão da senilidade, da idade, não é? A velhice que vai chegando. Mas antes disso, é bom a gente ficar bem atento. Se você tem um parente, um familiar que tenha começado aí por volta dos 50 anos, um processo demencial, é importante você olhar essa questão genética, essa questão hereditária. Eu vou entrar agora, doutora, já pulei algumas etapas na questão do tratamento, mas não exatamente do tratamento. Vamos falar um pouco da prevenção, porque, óbvio, todas as doenças, quanto antes se descobrir, mesmo a que não tem cura, você consegue retardar certos sintomas. Sim. E como é que eu diferencio essa senilidade que a gente espera com a idade do mal de Alzheimer? Como é que eu consigo separar o que é um e o que é outro? Para aí eu conseguir preparar ou me preparar ou tentar retardar. Tá, veja, a principal diferença é que não existe em relação à senilidade, ao envelhecimento natural, né? E a um quadro, a uma patologia, é que não existe o agravamento. Então, na senilidade, no envelhecimento, nós vamos perdendo, como eu já falei, a partir dos 25 anos de idade, a gente já começa, o nosso cérebro já começa a fazer essa poda, né? Neuronal. E aí nós vamos perdendo algumas funções. No entanto, quando o quadro se transforma em uma patologia, existe o agravamento. Então você não esquece aquele esquecimento normal do dia a dia. Você passa a esquecer com muita frequência. Daqui a pouco você não lembra mesmo. Então, por exemplo, o filho, você tem um filho por nome de João, né? E o pai é Renan.
o seu pai já faleceu, por exemplo, né? E aí você passa a chamar esse filho, que é João, de Renan. Você passa a trocar. Isso, assim, indica muito que o que é que está acontecendo no cérebro. A memória de curto prazo, ela está sendo perdida. Então, existe a de longo prazo. Qual é a pessoa que eu já conheço de mais tempo? No caso, o Renan. Então, a minha memória, a minha lembrança vai remeter ao nome dessa pessoa e não ao seu, né? Existe uma perda também do reconhecimento facial. Isso é importante alertar, porque muitas vezes a gente escuta isso acontecer, de trocar o nome, às vezes por um nome, no caso, vamos supor, uma avó trocar o nome do neto por um primo mais velho ou um filho, e a gente ri disso, mas não, é um alerta, é uma luz acesa dizendo, vamos prestar atenção. Exatamente, é isso, né? Ela é bom chamar, assim, prestar atenção para, na verdade, qualquer mudança de comportamento, até de personalidade, né? O comportamento, por exemplo, se é uma doença, uma doença relacionada à parte frontal, nós vamos ter aí essa parte da frente, né, e lateral do cérebro, que é a frontotemporal. Nós vamos ter aí uma mudança de comportamento. De repente você tem um pai ou um tio, um parente seu que tem um determinado comportamento e de repente ele já começa a falar palavrões. Era uma pessoa inibida e já não é mais inibida. Era uma pessoa, muda o comportamento, não gostava disso e agora gosta e gosta de se mostrar, de falar alto. Muda totalmente esse comportamento, né? Não gostava de álcool, não fazia uso e agora se torna uma pessoa que quer ingerir com muita frequência. Então, assim, é uma mudança drástica, brusca de comportamento e pode indicar também um outro tipo de demência. Doutora Adriana, como nós podemos evitar, como nós podemos nos preparar para que quando nós chegarmos à terceira idade, lá próximo aos 60, 65 anos, nós diminuirmos a chance de desenvolver a doença? Olha, Renan, uma das principais coisas é você ter um desenvolvimento intelectual complexo maior, tá? Isso já vai ajudar bastante. Também a escolaridade, ou seja, eu estou falando que pessoas que estudam mais, que fazem uma leitura por mais tempo, que exercitam seu cérebro e que têm um nível de atividades diferenciadas, elas vão poder estimular e ter um desempenho melhor a longo prazo. Ou seja, se eu tiver uma tendência a ter a doença, ela vai surgir bem mais tarde. Não vai surgir lá pelos 65 anos, né? Eu vou ganhar mais tempo e mais qualidade de vida. Se já existe uma degeneração neuronal no meu cérebro, mas eu sou uma pessoa que tenho um cérebro ativo, essa doença ela vai surgir mais tarde em mim. Então, por exemplo, hoje se entende que existe o tratamento medicamentoso que é necessário, principalmente quando existe a questão da comportamental, e existe o tratamento paralelo, porque a medicação ela não dá conta de um todo do cérebro. Então, assim, nós precisamos exercitar o nosso cérebro. E aí existe um método de ginástica cerebral que realmente funciona. Adriana, eu faço palavras cruzadas, eu adoro tal revista, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá, de imediato isso é um exercício cerebral, mas passou ali mais um pouco, daqui a 2, 3 meses já não é mais, porque ele deixa de puxar do seu cérebro. Nós sabemos que o método correto para a estimulação cerebral, né, da ginástica, ele é baseado num tripé: novidade, variedade e desafio crescente. Então, de imediato, se eu tenho uma novidade, eu estou estimulando o meu cérebro. Vem a palavra cruzada. Daqui a pouco eu preciso de variedade, mas eu continuo só com a palavra cruzada. Estou pegando esse exemplo, né? Deixa de ser uma novidade. E eu continuo no mesmo nível, ou seja, não aconteceu o desafio crescente.
Então, a gente tem que pensar assim, que em termos de, até para fazer ginástica cerebral, nós precisamos de estimulação de um método que realmente dê conta disso. Muito bem, então, a prevenção da doença de Alzheimer seria esse exercício do cérebro. Ele também seria uma prevenção, né? A qualidade de vida, a forma saudável como você leva a sua vida, tudo isso implica no sedentarismo e na forma como você leva, se você está dentro de uma rotina, dentro de um sedentarismo ou não. Assim como a gente precisa exercitar a nossa musculatura, né? O nosso corpo, através de exercícios, a ginástica cerebral, ela vai exercitar o nosso cérebro. Como funciona essa ginástica cerebral? Então, a ginástica, existe um método aqui em Juazeiro do Norte, que é o método Supera, que é um método de ginástica mesmo cerebral, desenvolvido por muitos neurocientistas. Além do Brasil, já existe também em Portugal, e nós temos assim a felicidade de tê-lo aqui na nossa região do Cariri. O Supera, ele trabalha, são 2 horas de atividade cerebral por semana. Então, ele passa 1 hora estimulando o hemisfério esquerdo e 1 hora estimulando o hemisfério direito, num período aí de 1 ano e meio. E ele previne as doenças a partir do momento em que nós sabemos que o cérebro estimulado, o cérebro ativo, ele vai entender, ele é inteligente, né? A gente não vai esquecer, o cérebro é inteligente, então ele sabe que você precisa de todos aqueles neurônios. Ele vai retardar essa perda natural, que é a poda cognitiva, vai ser retardada porque ele entende que você precisa. Ou seja, se você for acometido mais adiante por uma doença neurodegenerativa, ela vai demorar bem mais tempo a surgir, porque a neuroplasticidade, a comunicação do seu cérebro, ela está ativa. E essa comunicação do cérebro, ela acontece numa área assim bem próxima do hipocampo, das emoções. Então tá tudo ali muito entranhado, muito próximo, né? Quanto mais a gente estimula, mais desenvolve, mais ganham, né? Qualidade de vida a gente vai ter. A doutora falou em 1 ano e meio. Esse é um tempo necessário para que tudo isso aconteça? 1 ano e meio a gente precisa para que esse cérebro ele seja bem estimulado dentro daquele nível. Então, por exemplo, a estimulação cognitiva, ela não acontece só como prevenção, ela acontece também para potencializar o que a gente já tem. Então, nós falamos de exercício cerebral para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos, para todas as faixas etárias. Nós temos um aluno de 96 anos, a coisa mais linda, né, lá no Supera, e que está lá exercitando o cérebro dele. Isso é fantástico. Temos também crianças que estão estimulando, ou seja, o cérebro delas já estão sendo estimulados para quando chegar lá, sendo preparado para quando chegar lá nos 25 anos de idade, ter pouca coisa a ser podada, porque ele está usando o todo, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de reserva cognitiva. Eu vou ter ali aquele potencial. O prazo de 1 ano e meio é um tempo que o cérebro precisa para absorver e sedimentar aquele estímulo que está acontecendo. É mais ou menos assim, 1 ano e meio você prepara o seu cérebro, ele fica prontinho e você passa a exercitá-lo no dia a dia. Ou você pode continuar no método também e ir avançando de nível. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer concurso, né? E então ela entra lá com o nível 3. Ela conclui aquela etapa do nível 3 e daqui a pouco ela quer avançar. Então ela vai para o nível 4, para o nível 5, né? De desenvolvimento e de estimulação. Mas todo o período é baseado nesse tripé: novidade, variedade e desafio crescente. E aí que eu já ia perguntar, a gente tem esse período de preparação, mas o ideal é que seja algo
eterno, contínuo. Vamos dizer assim, Contínuo, bem duradouro. sim. É de fato uma academia. Se eu malhar 1 ano e meio um músculo, ele vai ficar bem definido, mas no momento que eu parar, ele vai voltar ao que era antes. Na musculatura normal, sim, né? Na estrutura física, sim. No cérebro, a gente entende que existe a neuroplasticidade, que existe a comunicação, e ela não morre assim de uma hora para outra, né? Ela não atrofia exato. ou murcha feito um músculo, né? O corpo da gente que 1 mês, 2, a gente já sente, quando não vai para academia já sente a diferença, né? O cérebro se trata de reserva cognitiva. Esse processo de morte neuronal, de poda, ele não é assim instantâneo nem de curto prazo. Por isso que o exercício ele vai ser efetivo por muito tempo. É claro que com o passar do tempo, né, com a idade, vai existindo a senilidade. Porém, o nosso potencial, o que é que vai ser o diferencial? É que o nosso potencial intelectivo, ou seja, a nossa inteligência de uma forma geral, ela vai estar num padrão mais elevado do que pessoas com a mesma idade e que não exercitam o seu cérebro. Essa é a diferença. Então, assim, esse método pode ser feito por qualquer faixa etária. Não existe uma faixa etária específica para fazer esse acompanhamento pelo método Supera. Não existe uma faixa etária, né? Desde que a gente tenha aí a motivação, o desejo de se desenvolver, de melhorar a partir de qualquer idade. Muito bem. Então aí a doutora Adriana Parente, tirando as nossas dúvidas sobre o Alzheimer. Daqui a pouquinho tá chegando aí muitas perguntas, a gente vai respondê-las. Agora são 10h42, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e aí a gente já volta com as perguntas dos nossos ouvintes para responder a todas. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para o 9869-4969, que é o WhatsApp aqui da São Zoom, 9869-4969, ou você liga no 3523-7095, que aí o pessoal pega a sua pergunta. Sua saúde em destaque. Plantão médico. Estamos de volta com o nosso plantão médico, hoje dia 22 de abril, agora às 10h46. Estamos com a nossa convidada, a doutora Adriana Parente, neuropsicóloga, tratando aí do assunto, né, importante, que é a doença de Alzheimer. Falamos aqui da ginástica cerebral que previne aí essa doença e temos perguntas dos nossos ouvintes. E aí, João? Lembrando que qualquer pergunta que você ainda tenha, dá tempo a enviar para o 9869-4969. E a Irene enviou uma pergunta dizendo: bom dia, minha mãe tem 14 filhos e ela vive trocando os nomes dos filhos. Isso é normal? Tem 62 anos a mãe. Olha, Irene, deve ser, viu? Com 14 filhos, não é? Mas assim, a gente tem que considerar aí o quê? A idade, né? A gente não vai esquecer que ela já está nessa faixa de senilidade de 60 e poucos anos, né? Entre 60 e 65 anos. E considerar também os fatores de estresse. Então, como foi a qualidade de vida de sua mãe até aqui, né? O que ela já vivenciou, a estabilidade de humor, as alterações. Então, eu imagino que com 14 filhos ela deve ter se preocupado bastante, não é? Então, todos esses são fatores que contribuem, talvez, para essas trocas, não é? Trocas talvez inconscientes, alguma coisa desse tipo. Pode estar relacionado com o processo de senilidade ou até mesmo com o processo demencial. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é que a gente consegue detectar de uma forma precoce? Existe, além do acompanhamento médico, né, de um neurologista, a avaliação neuropsicológica, porque aí o neurologista ele vai detectar, ele vai passar exames de imagem, mas na avaliação, e aí ele vai ver, né, que área do cérebro está atrofiada, está sendo reduzida.
para até detectar que tipo de demência também está acontecendo. E fora isso, existe a avaliação neuropsicológica. O que é essa avaliação? Então, nós vamos aplicar testes de memória de curto prazo, memória de longo prazo, trabalhar todos os tipos de memória, de atenção, atenção concentrada, atenção alternada, alerta atentivo. Avaliar a personalidade, o histórico, ainda é um diagnóstico clínico relacionado ao Alzheimer. Agora, nós vamos diferenciar se é realmente um processo demencial ou outro, por exemplo, a depressão. Para fazer esse diagnóstico, nós temos que aplicar assim, vários testes para diferenciar se não é apenas um processo demencial que anda junto com a demência, né, com o processo demencial, se é só uma depressão ou um processo demencial. Então, às vezes a pessoa tem depressão, aí começa com tristeza, falta de motivação, de atenção, de concentração, de memória, mas não necessariamente é um processo demencial, pode ser só uma depressão, né? Então, para tudo isso existem testes, avaliações que são feitas para constatar, né? Embora na avaliação clínica a gente possa ouvir e detectar os sintomas, mas é através dos testes que o próprio paciente vai respondendo que nós conseguimos detectar onde existe ali o que está acontecendo, em que área do cérebro está acontecendo. Então pode haver essa, vamos dizer, confusão entre uma doença e outra. O acompanhamento médico é bom por isso, porque a gente pode ter certeza do que é. Mas com essa confusão, eu posso também ter consequências. O Alzheimer me traz outras doenças, vamos dizer assim, acompanhando. Não sei, uma baixa do sistema imunológico, algo assim, ele pode levar a esse tipo de quadro? O Alzheimer, ele vai acompanhar vários sintomas, né? Porque a gente está falando de áreas cerebrais. Uma delas é o comprometimento da linguagem, por exemplo. A pessoa também? Sim, também. A pessoa quer falar alguma coisa e às vezes fica sem conseguir formular a parte verbal, né? É uma área, a linguagem, ela pega todo o cérebro, mas o contexto, entender o que a pessoa está me perguntando ou falando para mim, está do lado direito do cérebro. E aí, codificar essa fala em letras, em símbolos, para ela entrar no meu cérebro e eu formular uma frase, é lado esquerdo. Como o Alzheimer, ele vai comprometendo, tipo um caracol, se você imaginar assim, orelha, fronte, aqui a parte frontal, né, a testa, aí vai aqui pelo meio da cabeça até chegar atrás, né, no tronco cerebral, você imagina um caracolzinho. Então, áreas relacionadas com a linguagem, por ser muito sensíveis, elas também são atacadas. É por isso que a pessoa que tem Alzheimer, além de esquecer e de não conseguir terminar, ela quer falar uma coisa, você vê que ela tem uma memória ainda visual daquilo, mas ela não consegue dar nome àquele objeto, né? E isso já é a questão, não é só da memória, é a questão da linguagem, da decodificação. Então aí já é um caso do paciente que é uma evolução da doença, do quadro, isso, que vai complicando mais. Depois ele vai esquecendo, doutor Renan, de engolir, de saber, de fazer a deglutição. Então vai acometendo outras áreas. Uma das últimas áreas que são acometidas é a marcha, né? A parte motora, caminhada, né? A caminhada, que aí eles esquecem até mesmo do que precisa ser feito para caminhar. Eu estou recebendo aqui uma pergunta. Queria, antes de fazer a pergunta, mandar um grande abraço aí para Carol, pro Elvis, pra Júlia, pra Lana, pro Disseu, todos nos ouvindo ali no bairro Pimenta, aqui na cidade do Crato. E a pergunta é justamente da Carol, e ela diz: uma pessoa com 38 anos que esquece frequentemente de onde coloca alguns objetos dentro de casa, que tem história na família, né? E que diz que está fazendo alguma coisa e com alguns minutos esquece onde colocou aqueles objetos que está utilizando.
É preocupante? Bem, pode ser que sim, pode ser que não, né? Vai depender muito da avaliação. É que assim, a avaliação ela é clínica e cada caso é um caso. Então, quando ela me diz isso com 38 anos, né? Eu posso pensar simplesmente em uma questão atencional. Não é um problema de memória, é um problema de atenção. Então, e tem pessoas que, além da dificuldade de atenção, elas são desorganizadas, né? Existem pessoas que são mais estabanadas, essas pessoas que batem, que têm uma dificuldade, batem nos objetos, não tem uma localização espacial muito boa, né? Eu sei. Então, envolve também essa questão sensório-motora. Tudo isso pode estar implicado, né? E agravando a questão da atenção. A partir do momento em que você distingue se é atenção, se é memória, e isso não é do tipo eu acho, né? É do tipo avaliativo, em que aquela pessoa vai respondendo e vai preenchendo todos aqueles questionários e testes que são realizados, é que a gente vai identificar se é memória, que tipo de memória, se é atenção, que tipo de atenção. E para isso eu já sugiro que ela vá exercitando o cérebro, né? Que não espere vir o que vier lá pela frente, mas que ela já comece com a prevenção, que é uma coisa que o brasileiro agora que está começando a trabalhar, a compreender, né? Isso. A compreender isso, que é mais importante você trabalhar no prognóstico do que você deixar o sintoma se estabelecer para depois você ir tratar. Se eu posso prevenir, eu já devo começar de agora, né? E eu ia até falar no bloco anterior, e passou um pouco, que a estimulação cognitiva, ela é fantástica para o cérebro, porque é um método que, de acordo com as pesquisas, consegue desenvolver, né, ampliar o nosso potencial intelectual, a nossa inteligência, em até 7 pontos no QI. Então, foi feito um estudo com crianças sudanesas, 3.180 crianças sudanesas, em que elas utilizaram só o ábaco, que é um dos instrumentos utilizados no Supera, né? É um instrumento de calcular. É parecido a uma calculadora uma calculadora mais antiga. Milenar, né? Uma calculadora milenar. Manual, né? Uma calculadora manual. Manual, e a gente consegue desenvolver aquilo ali com movimento de pinça, que são com os 2 dedinhos aqui da mão direita, né? Você estimula um todo do seu cérebro. Então, depois de 8 meses, essas crianças fazendo 2 horas de ábaco por semana, elas aumentaram 7 pontos no QI. E essa é uma das ferramentas do Supera. O QI é uma das medidas de inteligência. Né? O que a gente chama de inteligência, né? Doutora, vamos fazer uma diferenciação no o quão necessário é você sentir as coisas na mão, porque a senhora falou do ábaco, aí a gente já falou das palavras cruzadas, e eu tenho certeza que muita gente em casa já vai procurar nos aplicativos para baixar no celular para fazer o ábaco e as palavras cruzadas. É melhor que eu tenha na mão, ou eu ter no meu tablet e no meu celular vai realmente me ajudar? Vai realmente ser um exercício? É interessante, João, porque aí muita gente faz hoje em dia a atividade cerebral, né, a ginástica, de forma virtual. Sim. Aquela coisa assim, né? Então, eu acredito plenamente, tenho uma plena convicção que as atividades que são realizadas manualmente, que esse toque, que esse pegar, que a experiência, a troca, ela é bem mais significativa para o cérebro. Então, uma coisa é eu fazer o ábaco lá no celular, no tablet, mas não vai ser nunca como eu pegar mesmo aquele objeto aqui na minha mão e ter uma assistência e ter uma orientação para que eu possa estar fazendo aquela atividade de forma correta. Porque aí se entende que você vai fazendo do seu jeito. A gente tem os alunos que a gente vai ensinando, a psicopedagoga vai orientando lá no Supera, mas aí depois de um certo tempo, às vezes eles ainda esquecem ou começam a fazer da forma mais cômoda. Lá você tem uma supervisão. Será que você fazendo isso no seu tablet, no seu celular, você vai ser tão rigoroso? Você vai conseguir fazer da forma correta?
sem uma orientação, né? Então, tudo é questão de método, de técnica. Não é de uma forma aleatória. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Não é bem assim que a ginástica cerebral funciona. O acompanhamento é de um profissional que conhece a técnica, que vai lhe ensinar a técnica correta. E isso acontece até mesmo na academia. Se você for fazer alguma atividade física sem um acompanhamento, você pode estar se prejudicando. Da mesma forma na ginástica cerebral. Isso mesmo. Muito bem, temos perguntas ainda, João? Eu queria, na verdade, eu pedir um comentário para a doutora quanto às famílias dos pacientes que começam a desenvolver o mal de Alzheimer. Porque existem várias ideias sobre a doença. Então, para os familiares, o que isso significa? Eu vou ter que fazer tudo, eu vou ter que aguentar muita coisa. O que é que eu preciso fazer? É bom que eu deixe o paciente tentar fazer sozinho, ou talvez vá haver uma frustração. Para os familiares, para quem está ao redor, o que seria interessante ouvir? Bem, a primeira coisa é importante você entender que aquela frase que às vezes o familiar ele pode diferir em relação a você, do tipo, você está me maltratando, e aí tem 2 filhos ou 3, né? E para cada um que chega, aquele parente faz uma reclamação do outro. Isso é um cuidado, assim, primário em relação à doença, porque nós vemos hoje muito desgaste relacionado a quem tem um parente, né, com a demência, com o processo demencial. Geralmente existem até brigas de família, intrigas que advêm disso, porque vamos dizer, né, aquele parente fala para mora com um dos filhos, uma filha, e aí aquela filha está se dedicando, está cuidando. Porém, quando vem aquela outra filha visitar temporariamente, esporadicamente, aquele parente, ele vai dizer assim, eu estou sendo maltratada, ou então ela está escondendo minhas coisas, ela está ficando com meu dinheiro, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Então, essa outra filha que chega e que não tem compreensão do que é aquele processo de adoecimento, que é um processo demencial, que aquilo é muito mais da fantasia, da projeção daquele parente do que a realidade, muitas vezes toma assim uma atitude precipitada. Então, se você está judiando da nossa mãe, então eu vou levar ela e quem vai cuidar dela agora sou eu. E aí todos os outros irmãos se intrigam daquele que estava cuidando e estava se dedicando. Isso é um problema sério, quando não se entende o que é o processo demencial. Fora isso, precisamos de muito carinho, de muito cuidado, de muita atenção, e digo assim, que o primeiro passo é procurar uma ajuda profissional, porque a partir do momento que você entende que aquilo ali é uma patologia, uma doença, você vai ser orientado e encaminhado para os devidos profissionais, né? Ter uma orientação. Temos mais perguntas aí, João? Sim, e justamente nesse trato da família, a Rosana, ela disse que a mãe dela acredito que tem Alzheimer, e que a mãe dela normalmente fica teimando com algo que não aconteceu, dizendo que aconteceu algo que nunca houve. E ela fala que disseram a ela que ela tem que confirmar tudo aquilo que a mãe dela acredita, mesmo que não tenha acontecido. Aí ela pergunta se isso é realmente indicado, você confirmar com, não sei, a ilusão do paciente. Isso, eles têm um processo de alucinação também, então eles criam. Se for uma coisa criada, por exemplo, que não tem um agravamento, um comprometimento com outras pessoas, que não cause nenhum prejuízo emocional, né, a ninguém ou social, dá para manter ali dentro daquela estabilidade, para não constranger tanto o paciente, né? O portador da demência. No entanto, se existe um agravamento e, por exemplo, do tipo, eu estava no meu apartamento e eu olhei e tinha a vizinha, ela estava derrubando minha porta, ela vive tentando entrar no meu apartamento, ela está me perseguindo, ela
bate aqui, eu não consigo mais dormir e tal. Se houver uma possibilidade de você desmistificar aquela ilusão, aquela alucinação ali que a pessoa tem, a alucinação mesmo, no caso, porque ela chega a ver pelo olho mágico, digamos assim, do apartamento, a outra pessoa do outro lado batendo e gritando, né? Então é uma alucinação. Se você consegue trazer essa pessoa, tem essa possibilidade de dizer, fulano tá aqui, vê ele dar um abraço, ele gosta muito de você e tal, vai amenizar essa alucinação. Não quer dizer que ela vai deixar de alucinar, quer dizer que talvez com esse tipo de situação ela deixe de criar, tá? Então é muito por aí. É como você vai conduzir para não constranger, não bater de frente. Realmente não se deve bater de frente, e se não ocasiona nenhum desconforto para ninguém, deixa ali, tá? Mas se ocasiona e é uma coisa que vem crescendo, e você puder assim mediar, intermediar para amenizar aquela situação, é também uma orientação a ser feita. Nós recebemos também, doutora, uma pergunta, não tem o nome da ouvinte, mas ela pergunta se é possível confundir o diagnóstico de Alzheimer com esquizofrenia. Olha, a esquizofrenia, primeiro a gente já tem aí um diferencial relacionado à idade cronológica, né? Um quadro de esquizofrenia, ele pode ser estabelecido já lá desde a infância, lá de trás, né? Então você já tem ali um indicativo. O comportamento de uma pessoa que tem esquizofrenia é um comportamento de uma pessoa que já alucina, que já às vezes ouve vozes, vê situações, já vem de muito tempo. Ele não vai surgir lá nos 65 anos de idade. Esse já é um diferencial, né? Se você está com 65 anos e começa a alucinar, eu não vou pensar numa esquizofrenia, né? Eu vou pensar em um quadro demencial, em uma alteração de pensamento mais vinculada a uma morte neuronal de algumas áreas do cérebro. Muito bem, doutora Adriana. Ainda temos perguntas, João? Não, na verdade temos, mas a gente não vai poder. O tempo, a gente excedeu o limite de tempo. Muito bem. O programa muito assistido, muitas perguntas foram enviadas. A gente tenta responder essas perguntas. Aí no decorrer da semana a gente vai enviando as respostas aos nossos ouvintes. Doutora Adriana Parente, muito obrigado por participar do programa. Tirar as dúvidas, nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos ouvintes. Fique à vontade para fazer aí suas considerações finais. Então, minhas considerações finais vai ser assim meio que até um presente preventivo, né, para os ouvintes, para quem está com a gente agora. Você tem direito, você pode ligar para o Supera no 3571-4004, dizer que ouviu o programa aqui da Sons Unsat com o Dr. Renan, com João, e solicitar uma aula grátis. Nós vamos estar lá, olha, né? Só aí um grande presente para os nossos ouvintes. Sim. Né? E quem quer fazer essa ginástica cerebral, além dessa aula grátis, como é que pode fazer para encontrar a doutora Adriana? Nós temos uma equipe, né? O Supera, eu me divido entre o Supera e o consultório, na verdade. E a equipe do Supera é uma equipe treinada, né, formada para desenvolver o método. E eu faço questão que todos os nossos educadores, algumas outras franquias não, mas a nossa eu priorizo. Eu gosto muito do trabalho dos psicopedagogos, então todas as minhas educadoras são psicopedagogas. Eu acredito que tem um olhar diferenciado para os alunos, só já partindo daí, né? Então lá nós temos uma equipe e você entrando em contato, solicitando, nós apresentamos o método e você desejando, em seguida você faz essa aula grátis. Muito bem, o endereço lá do Supera, doutora? Avenida Padre Cícero, ali onde era a antiga Aviação Brasília, 1936D.
Tem uma placa lá de uns 10 metros com o nome Supera. O telefone também. O telefone é o 3571-4004. Então aí você que quer fazer a sua ginástica cerebral, 3571-4004. Ali é fácil, ali onde era a antiga Aviação Brasília, na Avenida Padre Cícero. E é importante ressaltar também que o método de ginástica cerebral, ele realmente é pautado nesse tripé, que é o que desenvolve e ensina o nosso cérebro a pensar de uma forma diferente. A gente diz assim, que pensar fora da caixa. Existem outros métodos que até condicionam, que é através da repetição que você vai atingir tal objetivo. Hoje a gente sabe que estimulação cognitiva, que ginástica cerebral é mais do que isso, né? Não é o condicionamento, é justamente o contrário, é você dar espaço para que esse cérebro consiga fazer novas conexões internas para que ele possa pensar de uma forma diferente, ele saia daquele quadrado. Muito obrigado, doutora Adriana. Deixamos o programa sempre à disposição. Sempre que quiser vir participar, tratar de algum tema, alguma novidade que esteja chegando na região, a gente sempre deixa o programa à disposição dos nossos convidados. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição, né, para a gente estar aí até de repente falando sobre outros temas. Sim. Atuais, né? Como, por favor. Né? Como a baleia azul. Exato. Podemos tratar desses temas nos próximos programas. Então, queria aqui mandar um grande abraço a toda a turma dos Sem Limites, né? A Thaís, a Fernanda, a Daniele, a Isabel, todo mundo aí na escuta do programa. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Nós vamos ficando por aqui com o nosso plantão médico. No próximo sábado, a partir das 10 horas, nós voltamos. E agora você fica aí com a grande Fabiana nas mais da Sonzum. Grande abraço a todos e até o próximo sábado. Sua saúde.